Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante do cientista da inovação Carlos Nepomuceno. A ideia é a seguinte: o verdadeiro progresso, aquele que muda o jogo, não vem da maioria, sabe? Ele vem de uma minoria. Uma minoria inquieta. Bora entender quem são essas pessoas e por que, no fundo, elas são tão essenciais. E o ponto de partida é essa frase aqui. Pensa bem. As maiores revoluções, aquelas que viram o mundo de cabeça para baixo, não nascem de uma nova tecnologia, de uma nova ferramenta. Elas nascem de uma coisa muito mais profunda, da coragem de duvidar. Duvidar daquilo que a gente sempre teve como verdade absoluta. Ok, mas para a gente entender essa história de duvidar das certezas, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Como é que essas certezas são construídas na nossa cabeça, afinal? E aqui entra um conceito-chave, a identidade primária. Pensa nela como se fosse o sistema operacional que já vem instalado na nossa mente. É o que ensina a gente a funcionar em sociedade, a seguir as regras do jogo. E o mais maluco disso tudo, essa programação é construída na maior parte de fora para dentro. Ou seja, a identidade primária é basicamente a força do mainstream, do pensamento da maioria. É aquilo que todo mundo aceita sem questionar muito. E claro, isso traz uma certa estabilidade, uma ordem. Mas a pergunta que realmente move a inovação é: e se a estabilidade não for o único objetivo? E se tiver algo a mais? E é exatamente aqui que entra a figura central da nossa conversa de hoje: os inquietos. Eles são tipo o antídoto para a estagnação, a força que chega para desafiar o conformismo. Essa metáfora é simplesmente genial. Os inquietos são como hackers da identidade humana. Pensa nisso. Eles não aceitam o sistema como ele é. Eles invadem os códigos do pensamento comum, do mainstream, e reescrevem o sistema. Eles mudam as regras do jogo. Tá, mas qual é o superpoder que permite que eles façam isso? O Nepomuceno chama de taxa de abstração. É basicamente uma capacidade, que parece ser até meio genética, de conseguir se olhar de fora. É como dar um passo para trás e enxergar a própria programação mental. É literalmente a habilidade de ver a Matrix. Então a gente tem aqui um contraste bem claro. De um lado, a mente quieta. Ela reforça o mainstream, aceita os paradigmas, valoriza a estabilidade. Ela mantém o sistema funcionando. Do outro lado, a mente inquieta. Essa questiona o mainstream, ela revisa os paradigmas, está sempre buscando desafio. É ela que impulsiona a evolução. E como é que esse processo funciona na prática? É quase como um passo a passo. Primeiro, essa alta taxa de abstração permite observar a própria programação, a identidade primária. Depois, vem o questionamento das regras que todo mundo aceita como óbvias. E, por fim, a partir daí, surge a capacidade de imaginar um caminho totalmente novo. E olha só essa citação do Steve Jobs, ela encaixa perfeitamente aqui. Ele dizia que criatividade é só conectar as coisas. Para inquietos como ele, essa conexão parece óbvia, é uma coisa natural. Mas o que para eles é óbvio, para o resto de nós é pura genialidade. Bom, aí a gente chega num ponto central. Se essa característica, essa inquietude é tão crucial para o progresso, por que, tantas vezes, ela é vista como um problema? É um paradoxo gigantesco, né? A gente precisa da inovação que os inquietos trazem, mas, ao mesmo tempo, a sociedade muitas vezes parece penalizar justamente a característica que torna essa inovação possível. Por que isso acontece? A resposta é porque eles operam fora da norma. Eles são do contra, questionam o que todo mundo aceita de boa, e isso, claro, gera atrito. O resultado, muitas vezes, são vistos como problemáticos, desajustados, e o pior é que, com o tempo, muitos acabam acreditando que o problema está neles mesmos, que tem algo de errado com eles. Essa frase do Stephen Covey ajuda a gente a entender. Os inquietos, eles não estão trabalhando na superfície, sabe? Eles vão na raiz do problema, no nível dos paradigmas. E mexer nas regras fundamentais do jogo, bom, isso é, por definição, algo super desconfortável para o sistema, para o status quo. Então, talvez seja a hora da gente mudar a nossa perspectiva sobre o que é ser inquieto. Não é uma falha de jeito nenhum. É uma forma de coragem. É a coragem de aguentar o desconforto, de pensar diferente, de fazer a pergunta difícil, enquanto a maioria está super confortável com a resposta que já existe. E isso tudo nos traz para a parte final dessa análise, onde a gente conecta todas as peças com o mundo de hoje. Um mundo que é definido por uma coisa: mudança constante. E aqui acontece a grande virada na história. No mundo de hoje, que o Nepomuceno chama de civilização 2.0,
Aquela capacidade de questionar o tempo todo deixou de ser um problema. Na verdade, virou a característica mais valiosa que alguém pode ter. O que antes era visto como um bug no sistema, agora é uma feature, uma funcionalidade essencial. Com isso, o papel dos inquietos fica super claro. Eles são os catalisadores da mudança. São eles que iniciam os projetos de inovação disruptiva, que questionam os modelos que já existem. Eles criam o espaço necessário para que novas ideias possam nascer. Talvez eles não sejam os que terminam o projeto, mas sem eles, o projeto nem começaria. E essa última metáfora, ela amarra tudo de um jeito perfeito. A inquietude é isso, o combustível invisível que move a roda da inovação. É uma força que a gente nem sempre vê, nem sempre reconhece, mas que é fundamental para garantir que o progresso não pare. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Cada um de nós, será que pende mais para o tipo quieto ou para o tipo inquieto? No mundo que exige inovação o tempo todo, os dois papéis são fundamentais. A gente precisa de quem mantém o sistema estável e precisa de quem desafia esse sistema a evoluir. Não tem resposta certa ou errada, sabe? Mas entender a importância desses dois perfis, bom, esse é o primeiro passo para a gente ajudar a construir o futuro.